Olá, alunos da Escola Celestino de Souza, eu sou o professor Valver, da disciplina de História, e hoje daremos continuidade à videoaula que trabalhamos nas aulas anteriores, cujo conteúdo são os primeiros habitantes da América. Nós vimos na última videoaula que os habitantes do continente americano eles passaram a ocupar esse território, de acordo com as pesquisas arqueológicas, há milhares de anos atrás. Nós percebemos, de acordo com as evidências e das hipóteses sobre a chegada do homem a este continente, de que possivelmente eles teriam chegado aqui através do Estreito de Bering. No entanto, nós sabemos que há controvérsias, há questionamento em relação a essa presença, a essa chegada do homem no continente americano. Já que até hoje a ciência tem colocado de que os primeiros habitantes do nosso planeta teriam surgido na África. Mas na aula de hoje nós iremos falar sobre a presença dos primeiros seres humanos aqui no Brasil. Como sabemos, o Brasil é um país extenso, portanto, sabemos também que os primeiros habitantes do território brasileiro viviam da caça e da coleta. Contudo, à medida em que esses grupos de seres humanos deslocavam, eles iam transformando seus ambientes e se adaptando aos recursos naturais encontrados, porém se diferenciando em vários aspectos, como, por exemplo, língua, costumes, práticas de guerra, entre outras coisas. Hoje nós vamos falar de alguns desses povos. Um desses povos que a arqueologia tem estudado e tem mostrado é os povos dos sambaquis, que ocuparam várias regiões do Brasil, principalmente, por volta de 11 mil anos atrás. Acredita-se que nesse período houve uma elevação na temperatura da Terra, portanto, um aumento do nível dos oceanos, e aí vários grupos humanos se instalaram no litoral, em busca de fonte de alimento, além de manter a prática da atividade da caça e da coleta, esses povos passaram também a consumir peixes, moluscos e crustáceos. Os sambaquis é uma referência que se faz às conchas que eram depositadas em determinadas valas e eram sobrepostas umas sobre as outras. Os sambaquis, não existe nenhuma evidência de que eles dominassem a agricultura. Eles foram encontrados, vestígios desses povos encontrados nas regiões do sul, do norte e sudeste do Brasil. Porém, em outros países, como Estados Unidos, Peru e Chile. Um outro povo, uma outra pesquisa importante sobre a presença do homem no Brasil, dos primeiros seres humanos no Brasil, é sobre as pesquisas arqueológicas comandadas pela arqueóloga Niede Guidon, no Piauí, na região, no município de São Raimundo Nonato. Essa arqueóloga descobriu utensílios de pedra próximos e além de supostos restos de fogueiras na região.
Segundo a pesquisadora, os artefatos e restos de fogueira teriam mais de 33 mil anos. A hipótese que ela aponta que há pelo menos 50 mil anos atrás, os seres humanos haviam povoado a região do Brasil. Embora não tenha sido encontrado nenhum fóssil humano desse período e, portanto, contestados por alguns pesquisadores. Ela também aponta que esses seres humanos teriam vindo pelo Atlântico e não pelo Estreito de Bering. A região da Pedra Furada, no Piauí, é uma região importante porque existem mais de 5 mil sítios arqueológicos e desde a década de 70, pesquisadores vêm explorando esses vestígios, tentando montar esse quebra-cabeça para explicar a presença humana nessa região. Então, vamos ver aqui a partir dos slides, os povos nativos do atual território brasileiro. Como nós já vimos nas aulas anteriores, eles sobreviviam da caça e da pesca, se diferenciava quanto à forma de se organizar e de subsistir, de sobreviver. Os povos sambaquis, que eu acabei de falar, por volta de cerca de 8 mil anos, foram encontrados na região sul, norte e sudeste do Brasil. A maioria dos povos que viveram no Brasil, na chamada pré-história, eles eram coletores e caçadores. Entre eles os povos sambaquis. Um outro achado importante que mudaram até inclusive os rumos da ciência foi o fóssil de Luzia, encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais, um sítio arqueológico na década de 70 e 20 anos posterior, mais ou menos, foram feitos estudo desse fóssil e chegaram à conclusão de que esse fóssil ele teria características negroides, que teriam vindo possivelmente da África, já que os primeiros habitantes imaginava-se que teriam vindo da região asiática. Então, tudo isso faz com que novos estudos, novas hipóteses sejam levantadas para a compreensão da presença humana no continente americano e também no Brasil. O fóssil de Luzia, em Minas Gerais. As pesquisas sugerem que haviam várias ondas migratórias há pelo menos 20 mil anos e, analisando as características cranianas das ossadas, vários especialistas apontam duas feições distintas. Uma semelhante aos povos orientais e outra mais semelhante aos africanos, como Luzia e Zuzu, que foi um outro fóssil encontrado no Brasil. Nós temos aqui algumas imagens da região da Pedra Furada, em São Raimundo Nonato, no Piauí, onde existem esses importantes sítios arqueológicos do Brasil. Como eu já falei, esse sítio e essa pesquisadora tem apontado aí pelo menos presença humana 50 mil anos atrás. Uma outra região importante do Brasil, ocupada pelos seres humanos em épocas remotas, é a região da Amazônia. Então, uma região rica em culturas humanas mais remotas, Há importantes sítios arqueológicos nessa região que datam de pelo menos 11 mil anos. Há evidência que por volta de 5 mil anos a agricultura começou a ser praticada no Brasil com o plantio do milho e da mandioca.
Sociedades estabelecidas às margens do rio Amazonas tornaram-se numerosas e passaram a ser comandadas por uma elite dirigente formando os chamados cacicatos complexos. Os cacicatos eram forma de organização social e política na qual numerosas aldeias submetidas ao poder de um chefe cobravam impostos e lideravam a guerra. Eram formados por extensas áreas cultivadas com várias espécies de plantas, criavam peixes e tartarugas em viveiros, além de uma sofisticada produção de artesanato, com o qual praticavam o comércio com povos vizinhos. Eu queria que vocês pudessem também ir ao livro didático de vocês e ler História em Construção, que está na página 67. Então, essa aula foi baseada no livro que vocês têm na casa de vocês, está aí a bibliografia, e agora tem uma orientação de atividade, colocando as questões e também a página. Vocês deverão copiar todas as questões no caderno, depois procurar respondê-las. Antes, é necessário que façam a leitura das páginas indicadas e quando terminarem, não esquecer de colocar o nome e a turma de vocês. Obrigado e até a próxima aula.